Começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E moçada, mais uma aula, hein, que a gente vai ter hoje. Como todo o episódio tem acontecido, né? Mais uma aula de diversos temas do agronegócio, que vai só enriquecer a gente aqui. Cada dia subindo um pouquinho mais o degrau do nível do nosso podcast. Graças a Deus. Obrigado, parceiros, aí, por mais um episódio que vai ser gravado hoje. Isso aí, tamo junto. E hoje é especial, hein? E moçada, queria agradecer aqui o nosso patrocinador oficial, a Nutri Rações, do nosso amigo Carlão, do nosso amigo Marquinho. Obrigado por acreditar no nosso projeto, né? Essas empresas que acreditam no movimento agro, que são muito importantes para nós, né? Então, Nutri Rações, muito obrigado. Há mais de 30 anos no mercado de ração, nutrição animal aqui em Avaré e região. E lembrando também, eles não trabalham só com a linha animal. Hoje a Nutri tem a sua linha agropecuária também, trabalhando aí também com a parte de agrícola, né? Então, vale a pena conferir. Nutri Rações, muito obrigado pela parceria. É isso aí? É isso aí, companheiro. Agradecer mais uma vez a Rádio Interativa. Muito obrigado por abrir essas portas pra gente. É de grande valia a gente poder falar do agro, do nosso agro aqui da região, numa rádio tão grande quanto essa. Obrigado, Deivão, pela oportunidade, por fazer o meio de campo pra nós aí. Na Rádio Interativa aí, que tá em parceria conosco, mas também nós temos lá nossas redes sociais, né? É isso aí. Pessoal que ainda não segue a gente, pessoal que quer conhecer mais sobre o nosso projeto, sobre o podcast, os assuntos que nós trazemos aqui, que são assuntos muito relevantes para a região e nacionalmente também, né? Posso até dizer. Segue a gente lá na rede social, né? Ruralmente Podcast, nosso Instagram. Interajam no Instagram lá também. A gente vai estar sempre aí de braços abertos para conversar com vocês, trocar ideia e trazer vocês mais próximos de nós aqui. É sempre bom, né? E tem bastante gente chegando nos nossos canais, no Instagram, TikTok agora. Então TikTok agora, hein? É isso aí, agora, o pessoal tá chegando. Desculpa, sejam todos muito bem-vindos. Né? E aproveitar e mandar um abraço, antes da gente começar, para a nossa diretora de marketing aí, nossa Ana Peleissone, juntamente com a Maju Peleissone, que é a embaixadora do Ruralmente Podcast. Então fica um abraço para vocês, meninas, e obrigado por todo o empenho. É isso aí? Bora lá? Chegou a hora? Chegou o momento? É isso aí, moçada. E o tema hoje é um tema muito importante e relevante. Boas práticas na produção de silagem. Tá? E vamos lá, nosso convidado hoje, eu já falei no começo que é muito especial receber ele aqui hoje. Ele é zootecnista, mestre e doutor em produção de silagens com mais de 15 anos de experiência de campo. É também fundador do portal Dr. Silage, onde já influenciou e ajudou milhares de produtores, técnicos e estudantes a aprenderem mais sobre a produção de silagem com qualidade. E não é só no Brasil, não, né? É no mundo todo, viu? Atualmente é gerente global da empresa Novonesis. Temos o prazer de receber hoje aqui Rafael Amaral, doutor Silagem. Seja muito bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Sidney, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado aí, José, Gustavo aí por ter feito esse convite. Fiquei lisonjeado. Ainda mais quando a gente volta para casa, né? É sempre uma felicidade ver projetos saindo da onde que a gente nasceu. Então, fico lisonjeado pelo convite e também parabenizo aí por todo esse momento aí que vocês estão gerando aqui na região. Parabéns. É isso aí. Vale ressaltar que a gente grava aqui da cidade de Avaré, né? Para quem acompanha a gente. E o doutor Silagem é nosso conterrâneo aqui, então Avaré produz muita coisa boa. Muita coisa boa. Avaré é um celeiro de coisa boa aqui. Rafael, e pra gente começar, divide com a gente a sua história de vida e carreira. Como é que foi? Como é que você entrou no agro? Se sua família já tinha tradição ou não? Como é que foi até você chegar até aqui? Vamos lá. Poxa, então é uma história longa, né? A minha família, ela já é do agro, né? O meu avô, ele era pecuarista e era cafeicultor também. Ele tinha uma fazenda ali em Itaí, sempre morou aqui em Avaré. E a minha vida até os meus 18 anos era final de semana, fazenda, né? Então, assim, eu sempre tive essa relação com o agro, né? Com a atividade pecuária, principalmente, né? Mas eu também lembro aí na infância também o meu avô cultivando café e tudo mais, e a gente ajudando na lida. Então, assim, fui muito influenciado, né, para seguir essa carreira, né? E chegou um momento que aí fui estudando, querendo
evoluí e eu decidi fazer zootecnia, né? Ficava em dúvida entre veterinária e zootecnia, mas eu sempre gostei da lida, sabe? Assim, eu sempre fui aquela pessoa que quer montar no cavalo, vai ajudar a turma a fazer as coisas. Tá na lida mesmo, né? Tá na lida. E aí eu identifiquei, né? Até, assim, é uma história interessante, porque quando eu fui pra faculdade, eu já achei que ia chegar lá e ia montar num cavalo, né? Eu falei assim, rapaz, mas daí cheguei lá, aula de física, de matemática, de química, eu falei assim, meu Deus, onde que eu vim parar, né? Mas enfim, aí eu fui lá pra Jaboticabal, passei em Jaboticabal, na Unesp em Jaboticabal, no ano de 2001, né? Então eu fui pra lá, e de lá fiquei até 2005. Né? E a questão da silagem, ela aconteceu lá em Jaboticabal. Assim, eu lembro que antes de eu ter ido para a faculdade, eu só tinha visto uma vez silagem na minha vida, né? Que foi quando meu tio fez. Meu tio, uma época, depois que meu avô faleceu, a minha avó ficou com a propriedade, meu tio arrendou parte dessa propriedade, e ele começou a criar um gado ali e quis fazer um confinamento. E aí ele fez uma silagem de milho, né? Na época, ainda ele fez essa silagem de milho ali no terreirão, que era o terreirão de café, né? E até, assim, alguns princípios, né, que hoje, assim, eu não faria, né? Tipo, tinha muita porosidade, muito oxigênio, deu muita perda na época. Mas, enfim, aqui o cheiro de silagem, ele, assim, foi o primeiro cheiro que eu senti de silagem, foi nesse momento, né? Quando meu tio fez uma silagem de milho. E, enfim, daí eu cheguei, mas, assim, eu nunca imaginava que eu fosse trabalhar com silagem. Porque até quando eu fui para Jaboticabal, o meu intuito era mexer com boi, gado de corte. A vida inteira montado num cavalo, mexendo com gado de cria, com meu avô. E aí eu cheguei lá na faculdade todo animado para ir, né? Falei assim, cheguei lá, o pessoal falou assim, o pessoal aqui estuda, mas também faz estágio, né? Eu falei assim, beleza, eu quero fazer estágio. Primeiro lugar que eu fui, bati na porta lá do professor de gado de corte, né? Era o professor Alexandre na época. Falei, professor, eu queria fazer um estágio. Ele falou assim, você volta aqui quando você estiver no 3º ano. Então, assim, e aí eu no começo, daí não consegui estágio. Fui conseguir um estágio com um professor de química. Lavava tubo de ensaio, rapaz. Lavava tubo de ensaio e moía amostra. Enfim. E aí, o que aconteceu? Teve um ponto interessante nessa jornada lá em Jaboticabal, que quando eu entrei lá, eu morei numa pensão, né? Certo. Pensão da dona Dora. E nessa pensão, no dia que eu cheguei para ser aluno de zootecnia, estava iniciando a graduação, nessa mesma pensão chegou uma pessoa para fazer mestrado. E era o Thiago Bernardes, que hoje ele é professor lá na Universidade Federal de Lavras. E nós moramos ali, naquela pensão, por um tempo, depois montamos uma república, e o Thiago estava fazendo mestrado com silagem. E assim, e aí a gente começou a ser amigo, batia muito papo, daí um dia eu falei assim, rapaz, não aguento mais lavar tubo. Eu chego lá, a única coisa que eu faço é lavar tubo de ensaio, né? Daí ele falou assim, viu, por que você não vem fazer estágio comigo? Mas eu falei assim, Thiago, você mexe com silagem, cara. Coisa chata. Faz uns baldinhos lá, faz uma silagem de capim fedida, né? E eu falei assim, mas será que isso vai dar futuro, né? Porque eu não estava vendo futuro, né, naquela... Mas assim, entre o tubo de ensaio e a silagem, eu falei assim, não, eu vou trabalhar com você. E ainda que facilitava, porque não tinha carro na época, nada, né? E eu pegava carona com ele, falei assim, vamos embora então, né? Ficou mais fácil, né? A logística é mais fácil. Mas, enfim, e aí eu comecei. Então, em 2003, eu comecei a trabalhar com silagem, a conhecer um pouco mais a fundo. Então, assim, todo o mestrado e o Thiago, todo o mestrado e doutorado do Thiago, eu trabalhei junto com ele. E o meu trabalho de iniciação científica foi com silagem também, com silagem de capim. Bom, e aí, assim, finalizei a graduação, e aí eu falei assim, poxa, eu tinha vontade de seguir a carreira acadêmica, né? Eu falei assim, eu quero fazer mestrado, né? E até, assim, esse foi um dos momentos que eu acho que é importante, assim, na vida da gente, e não é só, simplesmente, assim, para uma carreira, mas para qualquer coisa. Quando eu fui fazer mestrado, para mim estava muito fácil fazer mestrado em Jaboticabal. Mas daí me falaram assim, você precisa fazer mestrado em Piracicaba, na Exalc. E eu falei assim, mas poxa vida, tá tão fácil aqui, meu orientador, já tá tudo certinho, é só fazer entrar, não conheço ninguém lá. Então, assim, eu me senti numa zona assim, de conforto assim, extremamente negativa. Saí fora da zona de conforto e falei assim, poxa, mas eu vou, porque assim,
E até a pessoa que tem em Piracicaba referência em conservação de silagem é o professor Luiz Gustavo Núcio. Falei assim, não, beleza, então vamos encarar, né? E eu peguei e eu fui, né? Cheguei lá, não conheci ninguém, mas foi uma evolução muito boa, né? Porque a hora que eu entrei na Exalc, eu tive a oportunidade também de conhecer, assim, um pouco da vida prática, assim, de lidar com animais. Eu fiz o mestrado com ovinos, depois eu fiz o doutorado com gado de leite, né? Mas, assim, na Exalc você estuda, você trabalha, né? Então, assim, a gente tinha as aulas de manhã, só que depois do almoço a gente ia lidar com os animais. Então, assim, a gente fazia o serviço. E isso traz muita bagagem, né? E, além do mais, na Exalc também foi um ponto muito legal para mim, que eu acho que foi uma evolução também muito grande, é que o centro de treinamento da Exalc recebe vários produtores. E ali, os alunos de doutorado, alguns professores, eles dão a oportunidade do aluno dar aula para esses produtores, né? Então, assim, você acaba sendo desafiado, porque produtor é diferente, né, de uma vida universitária, né? E, enfim, então, assim, isso foi uma evolução bem legal. Finalizei o doutorado, fui trabalhar. Daí eu falei assim, não quero ser professor. Gostava, assim, tinha muita vontade de viajar, sabe? Aquela ideia de, trabalhar numa empresa, ter um carro, um computador, um celular. Nossa, antigamente isso era, né? Era desejo de recém-formado, né? Mas eu também tinha, né? Fazia parte dessa turma aí. E aí eu fui trabalhar na Grosseries Multimix, que é uma empresa de nutrição animal. Trabalhei por 7 meses. E aí, depois de 7 meses, eu saí de lá porque a Delaval, que é uma empresa de ordenha mecânica, né? Ela começou a trabalhar no Brasil com inoculantes de silagem e com uma lona para vedar silos, né? E essa lona eu estudei no meu doutorado. Então, assim, a Delaval dela fez uma proposta, daí eu fui para o campo. Daí sim que eu, assim, voltei para silagem, né? Na Grosseries eu fiquei 7 meses ali como nutricionista de ruminantes, mas assim, o coração ali sempre tocou mesmo na silagem, né? E aí foi aí que eu acho que começou mesmo assim, o meu aprendizado na parte de silagem. E aí eu conto, né, uma história que é muito legal, porque assim, entrei na Delaval como especialista de silagem para trabalhar a nível nacional. E aí a primeira tarefa que o meu gestor me deu foi falar assim, você vai dar uma palestra lá em Castro para produtor de leite, né? E Castro, né, para quem está na atividade leiteira sabe, né, é uma região extremamente tecnificada, né, produtores assim de alto nível. E assim, eu falei assim, beleza, né? Peguei lá minha apresentação, minha mochila, meu carrinho, falei assim, vamos lá, né? E geralmente acho que isso é um ponto importante, porque a gente às vezes fala, poxa, eu fiz mestrado e doutorado, eu saí com um título de doutor e fui dar uma palestra, né? Mas eu sempre falo que o dia que eu terminei essa palestra lá em Castro, foi o primeiro momento que eu falei assim, poxa vida, eu saí dessa palestra e eu mais aprendi do que ensinei, né? Porque os produtores começaram a me fazer perguntas que para mim ainda eu não tinha resposta. Eu falei assim, caramba, né? Tipo, mestrado e doutorado debaixo do braço. Daí você chega lá com um produtor e fala, poxa, tem coisa aí que... E assim, e não foi assim, não fui desafiado, mas eles falavam coisas que faziam sentido, mas que eu não imaginava, né? Eu falei assim, poxa, isso aqui é interessante, né? E aí foi, né? E aí na Delaval eu passei 9 anos trabalhando, né? Cheguei até um cargo de gerente de nutrição da América Latina. Então tive a oportunidade de conhecer outros mercados como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, né? E aí depois em 2019 a Delaval ela parou de trabalhar com essa linha de silagem, né? E aí eu fui demitido. E aí essa também é um ponto assim que eu acho que é interessante na história, né? Porque assim, eu estava 9 anos na Delaval. E aí assim, eu estava já numa fase que a gente estava muito assim saturado já. Né? E às vezes a pessoa ela fica meio com, poxa vida, eu não estou aguentando mais esse emprego, mas eu preciso do salário. Mas assim, foi um momento muito importante da minha vida, que foi um momento que assim, a Delaval ela ajudou a uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que era eu ter a oportunidade de ir para talvez uma outra empresa ou fazer uma coisa diferente, né? Poxa, quando isso aconteceu foi muito legal, porque
assim, eu fui para uma outra empresa, que é a Lallema, que também é referência hoje na parte de produção de inoculantes, né? E aí, assim, daí eu entrei dentro mesmo do core business da parte de silagem, né? Que a Delaval era máquina de ordenha. Mas para mim foi uma experiência muito legal, porque eu aprendi a trabalhar com revendedor, eu aprendi a vender, eu aprendi a gerenciar produto. Então, assim, foi uma escola, né? Uhum. Bom, mas daí nessa saída, fui para a Lallema, fiquei 3 anos como gerente da América do Sul de produtos. E no ano passado, em 2023, eu fui convidado para assumir um cargo global da Christian Hansen, que hoje chama Novonesis, né? Teve uma fusão de Christian Hansen com Novozymes, para ser gerente global, né? Então, assim, hoje eu sou responsável por a parte de pesquisa do mundo dessa empresa, para contratar experimentos, para testar bactérias, avaliar, gerar conhecimento e tudo mais. Então, assim, essa é um pouco da minha história aí até chegando nos dias atuais, né? Bastante, acho que sempre envolvendo com silagem, eu acho que eu sempre falo isso, né? Eu nunca imaginava que eu ia viver de silagem, mas, poxa, hoje a silagem, ela me ajuda a viver bem, a ter uma família, né? Alimentar uma esposa, 2 filhos, ter uma casa. Então, assim, às vezes a gente pensa alguma coisa lá no passado, mas, assim, a vida vai levando e eu acho que independe do que você quer fazer. Mas, assim, são os princípios até onde que você quer chegar, né? Então, mas a silagem hoje, ela não posso falar, mas ela faz parte da minha vida, né? Perfeito, legal. E antes da gente começar nas perguntas técnicas, aí eu sei que você tem aí o pessoal que está acompanhando a gente, tem algumas perguntas, já estão mandando perguntas para a gente aqui. Você disse um negócio aí, que é essa questão de sair da zona de conforto, né? Uhum. E é legal, vale destacar que, assim, eu te acompanho nas redes sociais já há algum tempo, né? E pra gente você é referência. E no seu Instagram, você posta histórias de um silo, Uhum. né? E que fala muito sobre essa questão de... Tem uma passagem lá que é sair da zona de conforto, né? Você se desafiar. Porque tá na zona de conforto é maravilhoso, né? Sim. Só que às vezes não te proporciona alguns crescimentos profissionais e pessoais e tudo mais. Então, pra mim, tem uma passagem lá que você postou lá que é um Sim. negócio... que mudou o meu modo de pensar e Legal. depois posso até compartilhar, mas para quem está acompanhando, vale a pena acessar o Instagram do Rafael, porque é bem rico de informações, não só de silagem, mas também de história de vida. Legal. Até, deixa eu só puxar um gancho também, só para contar um pouco do contexto do Dr. Salles, que ele faz parte também dessa evolução, né? O Dr. Salles, eu criei ele porque é o seguinte, quando eu estava na Delaval, assim, eu criei ele por 2 motivos, né? Quando eu estava na Delaval, como a empresa não tinha um core business na parte de silagem, me faltava, assim, muito espaço para poder mostrar o que é silagem, né? Assim, e aí eu falei assim, poxa, daí assim, eu ia lá no marketing e falei assim, viu, tem um evento aqui de silagem que a gente precisa participar. Ah, não, mas a gente não tem verba, né? E aí eu falei assim, poxa, tá cada dia mais difícil, né? Eu precisava mostrar aqui, né? Uhum. E aí eu falei assim, e aí tinha uma outra coisa que, assim, a vida inteira eu estudei em escola pública, né? Estudei a graduação, mestrado, doutorado dentro de escola pública, então, assim, patrocinado pelo governo. Então, assim, chegou um momento, eu falei assim, não, eu vou criar um local, comecei no Facebook, assim, eu já vinha isso, daí, assim, um dia eu criei uma carinha lá, Doctor, que daí tinha 2 olhos, né? Então, assim, o Doctor, os 2 Os do Doctor. E aí eu fiz um estetoscópio, Dr. Salles. Criei uma página no Facebook e comecei a falar assim, ó, você pode colocar sua pergunta aqui, às vezes eu dava fazia algum post, mas você pode colocar uma pergunta aqui que em 48 horas eu te respondo. Mas, assim, com esse intuito de, poxa, se a vida inteira eu estudei de graça, por que eu não posso dividir esse conhecimento com pessoas que talvez possa fazer sentido, né? E ao mesmo tempo, assim, eu posso criar alguma coisa que as pessoas possam conhecer meu trabalho e vai me ajudar no meu emprego, porque, assim, o desempenho seu dentro do emprego, né, assim, ele é atrelado que, assim, a pessoa precisa te conhecer, você tem que mostrar. E, assim, eu tava com pouco espaço, né? Então, assim, isso foi um estímulo, né? E aí falei assim, vou criar o Dr. Salles, criei uma página no Facebook. Depois eu fiz
uma parceria com o PSEG lá em Piracicaba, que eu tinha um amigo que também estava fazendo doutorado lá, e ele começou a trabalhar lá, e a gente criou uma série de vídeos e eu coloquei no YouTube, né? Chamava Café com Silagem, né? Então, até hoje tem os vídeos lá no YouTube. Vocês podem ver, eu tô 20 quilos mais magro hoje. Assisti alguns aí, diga-se de passagem, vi. Não, e a gente tá até comentando antes, né? Pra quem... A gente que se formou no agro, então é impossível você passar o assunto de silagem e não falar do Rafael Amaral, não falar do Café com Silagem. É referência. É o maior do Brasil. E aí, assim, foi legal, porque assim, esses vídeos, daí, assim, isso faz 10 anos, né? Esses vídeos, eles começaram a serem assistidos por alunos, por produtores, e assim, eu comecei a receber um feedback positivo. Porque, assim, as pessoas me mandavam comentário e falavam assim, nossa, obrigado, você me ajudou nisso. Eu falei assim, cara, tá fazendo sentido isso, né? Uhum. Então, assim, vamos colocar mais energia, né? E aí, assim, colocando energia, daí até a minha esposa, né, que assim, eu sou uma pessoa, apesar de eu produzir conteúdo, eu sou uma pessoa que consome pouco internet, sabe? E até foi um dia minha esposa chegou e falou assim, ó, tem Instagram, por que você não cria Instagram do Dr. Sai? Eu falei assim, mas mais uma coisa, né? E aí foi quando eu criei o Instagram, que realmente hoje é a minha mídia social que eu tenho mais seguidor, né? E talvez é o lugar que eu mais interaja, né, com as pessoas. Então, assim, a história do Dr. Salles, ele veio nisso, né? E ela assim, e foi evoluindo. E hoje acontece algumas coisas, por exemplo, como vocês, com certeza bem mais jovens do que eu, tem gente que já me chama de senhor e eu falo, poxa, ainda não tem cabelo branco, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Mas, assim, uma coisa que é muito legal que eu vejo, né? Porque, assim, eu tô ainda no campo, eu visito fazendas, e, assim, eu já cheguei a me deparar, por exemplo, estava numa fazenda no Mato Grosso, um dia estava lá conversando com o pessoal, de repente estava passando uma pessoa assim, daí o cara parou, olhou para mim e falou assim, você não é o Dr. Silas? Mas eu falei assim, eu nunca criei Dr. Silas para colocar o nome em mim, né? Assim, Dr. Silas para mim assim, é um ambiente que tem conhecimento de silagem. Uhum. Eu não sou o Dr. Silas, mas assim, acabou virando um apelido, né? Daí eu falei assim, eu não me considero, mas eu sou, é de lá que você me conhece, né? Eu falei assim, obrigado, meu TCC eu fiz com seus vídeos. Teve tanto, então assim, a gente começa a receber uns feedback e fala assim, poxa, que legal, sabe? E não só, e eu acho que daí a gente entra num outro ponto também que é muito legal. Eu trabalhando hoje em empresa, o que eu faço? Eu atendo grandes clientes. Agora, quando eu produzo conteúdo na mídia social, é para todo mundo. E aí, assim, quem que eu estou atingindo hoje? Estou atingindo um pequeno produtor na mídia social. Né? E aí vem o pequeno produtor e fala assim, Rafael do céu, eu fazia uma silagem de capim, estava fedendo, você me ensinou a colocar um pouquinho de fubá lá ou qualquer coisa, ele levou... O pessoal manda vídeo para mim, fala assim, ó, como é que tá cheirosa. Esse dia um produtor mandou a filha dele, até eu tenho esse áudio aqui, eu posso procurar ele para mostrar. Ele viu algumas dicas, daí a filha dele abriu o silo, estava no dia da abertura do silo, depois eu vou mostrar o áudio aqui para vocês, é legal esse áudio dela. Ela falou assim, pai, o que aconteceu? Essa silagem tá cheirosa. Então, assim... Então, assim, acho que esse é o ponto, né? E sair da zona de conforto, que volta um pouquinho no que você falou, é um pouco disso, né? Porque, assim, uma das coisas que eu sempre coloquei na cabeça, que nem o Dr. Silas hoje, poxa, o meu emprego hoje, que eu tenho hoje, eu acho que parte dele eu consegui via Dr. Silas, pelo que eu consegui atrás, né? Mas, assim, quando eu criei o Dr. Silas, eu não estava pensando nisso. Assim, eu criei por vontade de fazer. Né? Então acho que esse é uma dica, né? Principalmente aqui, nós estamos aqui, que episódio que vocês estão aqui hoje? A gente está no episódio 5. Né? Então assim, é um podcast novo, né? Mas assim, a questão é façam, né? Façam porque assim, as coisas acontecem, né? Então assim, você não precisa às vezes, é claro que a gente tem que ter meta, tem que evoluir e tal, mas essa coisa de fazer, de colocar a massa, colocar em prática, deixar às vezes os detalhes de lado, o negócio funciona e vai, né? Mas assim, você colhe o fruto, eu falo isso numa das histórias do Ciro lá, você tem que plantar sementes, né? Uhum. A hora que você planta sementes, aí você vai colher o fruto, né? E a semente, para ela ser plantada e para ela dar um fruto, você tem que pôr pressão, né? Então assim, não adianta você querer colocar uma semente e simplesmente colocar ela. Você vai ter que colocar ela no escuro, vai ter que apertar para ela romper, né? Então assim, eu acho que essa é o ponto aí talvez do sucesso de qualquer coisa. Por isso que eu falei, silagem, eu consegui, mas assim, eu acho que
talvez poderia ser com qualquer outra coisa, né? Se você tiver esse tipo de pensamento, acho que você consegue evoluir bem, né? São as consequências, né? Sim. Não, que Você- o legal não é só na vida, não é só dinheiro, não é só status, não é só poder, né? É você poder dividir o teu conhecimento, né? E fazer a diferença na vida das pessoas, né? Uhum. Que é um pouco do que a gente está tentando aqui, né? De falar do agronegócio, trazer essa informação. Eu acho que isso é muito importante, né? E traz satisfação pessoal, né? Sem dúvida, sem Sim, dúvida. com certeza. Rafael, para a gente começar então e entrar nessa questão de silagem, para quem está acompanhando a gente, o que de fato é uma silagem? Beleza. Bom, silagem é um alimento que foi conservado através de um momento, através de um processo de fermentação, tá? Então, assim, a silagem... Hoje existem duas formas de a gente conservar um alimento. Ou é pela desidratação, que aí é o processo de fermentação, ou é pela fermentação, que é você vai gerar uma silagem, tá? Então, a silagem é um alimento que foi fermentado por bactérias, né? Teve produção de ácidos. Esse ácido, ele teve o poder de fazer abaixamento de pH, né? E esse pH estando baixo, mantém esse alimento conservado. Tá? Então, silagem é isso, né? E uma coisa que é muito importante a gente lembrar de silagem é que se você está colhendo hoje, se você pega lá quilos de nutrientes que você colhe, por exemplo, numa lavoura de milho, coloca dentro de um silo. No dia que você vai pegar toda essa silagem que você tirou lá do solo e colocou no silo e vai dar para os animais, os quilos de nutrientes sempre serão menores, porque o processo de fazer silagem é um processo de perdas. Tá? Mas assim, a silagem, por que ela é importante? Porque você melhora a logística, né? Você concentra alimentos para você poder fornecer ao longo de todo o ano, um alimento igual, você não consegue plantar milho o ano inteiro, né? Mas assim, isso é uma coisa muito importante para a pessoa ter em mente. É claro que quando existem particularidades, grão úmido vai melhorar a digestibilidade, algumas coisas, mas o conceito de conservação, eu sempre gosto de falar para o produtor, pensa que vai perder, né? Porque isso é uma das coisas mais importantes para poder abrir a mente desse produtor para ele começar a olhar diferente um pouquinho para o processo de conservação. Por isso que a ideia é ele evitar as perdas, né? Ele tem que se tecnificar para evitar as perdas durante o processo, né? Então, tem que fazer uma escolha da variedade adequada, ele tem que ter os tratos culturais adequados. Aí entra o que a gente estava falando antes aqui, tem até uma pergunta aí, já vou até engatilhar, mas é definir o corte, né? Tem o processo de transporte, compactação e vai até a hora que essa silagem está disponibilizada no coxo, né? Sim. E só aproveitando o gancho aí, antes da gente falar pra gente falar do nosso patrocinador do Brasa Prêmio, né, que antes dele produzir essa carne aqui, ele passou pelo processo de servir a silagem no coxo pro animal. Com certeza. Então, vamos agradecer aqui o pessoal do Brasa Prêmio, meu amigo Luciano Rossetti, Gilbertinho Leati, tamo junto, meus amigos, são os grandes patrocinadores nossos aí, Sempre né, presentes aqui, não? sempre presentes, com os grandes cortes cortes. É isso aí, então fica meu abraço aqui pro pessoal do Brasa Prêmio, certo, moçada? Certo. Vamos. Atrelado a isso, vamos abrir o quadro aqui de perguntas, né? O pessoal tá Os mandando aqui pra internautas gente. aí. Pergunta do internauta, né? Vamos lá. Doutor, ó, a primeira pergunta que a gente recebe aqui, ó, é qual tamanho de partícula deve ser cortado numa silagem? Bom, legal. Assim, o tamanho de partícula vai depender muito da categoria animal que você vai estar alimentando, né? E aí existe um ponto que eu sempre gosto de falar, assim, o especialista de silagem, ele tem que se preocupar com o tamanho de partícula, mas é um detalhe que ele precisa compartilhar com o nutricionista. Porque, assim, eu já vi muita gente que só mexe com silagem, recomenda um tamanho de partícula. Daí o produtor faz. Daí a hora que chega o nutricionista, fala assim, meu Deus do céu, vai acabar com a minha dieta, né? Então, acho que a primeira dica é essa. O tamanho de partícula ele varia demais. Vai depender do desempenho do animal e vai depender da categoria, se é gado de leite, se é gado de corte, se é animal em lactação, se é novilha, se é vaca seca, né? Então, assim, você pode ter partículas desde 10 milímetros até 25, 30 milímetros, né? E isso também vai variar de acordo com a forragem, se é um milho, se é um capim, né? Então, assim, existe essa variação, mas qual que é a maior dica, assim, para quem está no processo, né, de confecção da silagem? Eu sempre gosto de olhar a homogeneidade da partícula, tá?
Porque Padrão, né? se você começa a ver partículas destoarem, né, do que é o conceito de homogêneo, nós vamos ter dificuldade de compactação, porque partículas diferentes vão atrapalhar essa aderência de partículas, e essa partícula também desproporcional, ela vai ser selecionada quando ela for para o coxo, né? Então, assim, olha para a homogeneidade, né? E aí, assim, tamanho de partícula é um ponto importante. Agora, assim, acho que mais importante do que tamanho de partícula é o produtor começar a olhar para a fiação. Eu sempre brinco nas minhas palestras, assim, tem produtor que, assim, ele fala assim, vou fazer silagem, né? Ele fala assim, ó, que dia que eu vou fazer silagem? Vou fazer silagem semana que vem, né? Daí o que ele faz? Ele tira a máquina dele ali debaixo da bananeira, né? Vai lá, dá uma lavada nela, né? Daí fala assim, não, vou lavar essa máquina aqui, vou dar uma afiada, né? Eu sempre falo assim, joga uma água benta e manda ver. Mas não é assim, né? Ele precisa programar, né? Assim, será que realmente o jogo de facas dele tá correto? Será que não precisa trocar? Né? Porque ele está fazendo comida, às vezes, para 1 ano ou para 6 meses, né? E nós não podemos negligenciar nesse momento, né? Então, assim, olhar para isso, né? Olhar para a fiação de faca. E às vezes, não só no começo do corte, né? Exato. Todo dia, né? Correto, Tem que... todos os dias. E aí que faz a... Porque aí, assim, uma das coisas que me deixa, assim, bastante frustrado é... Você vai lá numa propriedade, você vê uma silagem, assim, a partícula estava horrível. Daí ele fala assim, pois é, na colheita ali não deu para acertar a partícula. Mas por que O não momento mais deu? importante que ele tinha. Por que não deu? Porque ele não estava atento àquilo, Uhum. né? Então, assim, nós temos que gastar um pouco de energia nisso, porque você está fazendo comida pro ano inteiro. E aí eu acho que, assim... E aí entra um pouco acho que dentro de um conceito que vai até antes da gente falar de tamanho de partícula, mas o produtor... Isso é uma das coisas assim, que eu coloquei na minha cabeça uma época, e eu achava assim, nossa, mas será que eu vou começar a falar isso? Será que não vão achar que é bobagem? Mas eu falei assim, eu criei um conceito dos 3 S's da produção de silagem, né? Que eu divido o processo em solo, silo e silagem, né? E por que eu faço essa divisão? É para chamar a atenção do produtor que o S do silo... O que é o S do solo primeiro, né? Solo é quando eu comecei a fazer os preparativos ali do solo, plantei até chegar na hora da colheita. A hora que eu comecei a colher até o dia que eu entrego essa silagem para o animal no coxo, é o S do silo. Então, assim, é o processo de ensilagem e é o processo de armazenamento e de abertura do silo. E depois eu tenho o S da silagem, que é a silagem como um ingrediente para a dieta do animal, tá? Por que eu criei isso? Porque, assim, foi nesses 15 anos aí de idas nas fazendas, você chega lá no produtor e fala assim, ó, qual que é o espaçamento entre linhas que você usa aí no seu milho? Eu estou usando 45, né? E a população de plantas? Eu estou usando aqui 65 mil plantas por hectare. Beleza. Você vai lá, você pergunta, e essa silagem aqui, quanto que ela entra na dieta? Aqui, cada vaca aqui está comendo 40 quilos de silagem. E a proporção, né? Sei lá, é 50% de proporção na dieta. E quanto que tem de amido? Não, está com 35 de amido. Daí eu falo assim, viu, qual que foi a taxa de compactação que você usou nesse silo? Taxa de compactação? Qual que é a temperatura da sua silagem? Temperatura da silagem? Né? Quanto que você avança por dia no seu silo? Quanto que eu avanço? Então, assim, as perguntas do S, do silo, ele não responde. Não tem resposta, né? Não tem tido resposta. Então, assim, e aí que entra o ponto. Porque, assim, essa questão de ele não, às vezes, afiar a máquina dele, é porque ele não entendeu ainda esse S do silo. Né? E aí, assim, como é que eu faço para ele entender? Eu falei assim, vamos fazer uma comparação. Vamos pegar um rebanho de 100 vacas de leite. Tá? 100 vacas de leite. Eu vou comparar o bezerreiro dessa fazenda com o silo. Né? 100 vacas de leite hoje, elas vão produzir 55 bezerras no ano. Tá? Vai lá. Essas bezerras vão ser futuras vacas, talvez algumas vão ser vendidas depois de que elas tiverem idade. Mas assim, se eu colocar preço nessas 55 novilhas, é por volta de R$3.000 que custa uma bezerra dessa, tá? Então assim, se a gente pegar 55 vezes 3, vai dar 55 vezes 3, vai dar uns 170 mil reais. Ele tem R$170 mil de bezerra ao longo de um ano.
E ele coloca um funcionário para olhar essas bezerras todos os dias, 3 vezes por dia. Ele vai lá, ele dá leite, ele limpa, né? A bezerra tem diarreia, ele vai lá dar antibiótico. Aí beleza. Essas mesmas 100 vacas, nós vamos ter que produzir 14 toneladas por vaca de silagem de milho por ano. Ou seja, tem que produzir 1.400 toneladas de silagem de milho por ano, a um custo de R$300 a tonelada. Então, 1.400 toneladas a R$300, nós estamos falando aí em... vamos lá, faz a conta para nós aí, Vamos Sidney. lá. Vamos apelar aqui. Vai que de cabeça não dá 1.400 vezes 300. 420 mil. Então, assim, ele tem R$420 mil de silagem, que ele pôs debaixo da lona. E ele tem 165, 170 mil reais de bezerra. Só que para bezerra ele deixa um funcionário para ir 3 vezes por dia. Daí eu pergunto assim, quantas visitas você faz no seu silo por ano? Uhum. Quantos funcionários você tem para olhar o seu silo? Ele não tem. Mas será que tem sentido ele ter 3 vezes mais dinheiro debaixo de lona do que em bezerra e não dar atenção? E posso só fazer um comparativo? 420 mil reais hoje, mais ou menos, aí são 2 Hilux. Então a Hilux tá Pois é. lavadinha, tá encerada, até pretinho no pneu passa, né? Exato. E o silo mudou de ramo. da Jean. Mas a silagem mas não tem... não. Então, Interessante, né? Considerar a silagem não só como insumo que tá ali armazenado ali para dar de consumo, alimento do animal, mas considerar realmente como um processo produtivo da fazenda, né? sim, Na verdade, eu acho que a questão, do ajuste fino é nos detalhes, né? sim. São Sim, detalhes. a partir do momento, Gustavo, que ele entendeu esse conceito, que ele tem 3 vezes mais dinheiro que bezerra, por exemplo, debaixo da lona ali, aí muda isso. Daí, por exemplo, um jogo novo de faca, ele se torna barato, né? Colocar uma lona um pouquinho mais cara, que ele acha que é cara, Uhum. porque assim, o que ele faz? Ah, me dá, eu quero comprar a lona, liga lá na cooperativa, qual é a mais barata que você tem, Uhum. Porque... Poxa. né? Aí eu falo, né? E esse acho que é um ponto importante, porque assim, e eu gosto sempre de falar isso. E esse é um dos objetivos meus hoje no campo, é tentar meio que mudar. Eu estou falando a mesma coisa que qualquer outro técnico fala, mas eu tento mudar o ângulo de visão só para o produtor ele ver de um lado diferente, né? Porque assim, às vezes ele fala assim, uma silagem custa 30 centavos o quilo. Mas eu falo assim, você tem 420 mil reais. Né? Por exemplo, você vai falar assim, você vai ter que comprar uma lona que é 3 vezes mais cara. Daí eu falo assim, às vezes assim, eu sempre faço também essa comparação. Se eu vou comprar um carrinho de controle remoto pro meu filho, que custa 300 reais, eu não vou fazer seguro dele. Agora, se eu compro uma Hilux, Uhum. eu duvido que tenha alguém que não faça um seguro de um carro. Por que ele faz seguro de uma Hilux e não faz de um carrinho de controle remoto? É por causa do preço, do valor, do bem que ele tem ali. Então, assim, ele tem que entender que ele tem debaixo de plástico ali um bem muito grande, né? E aí começar... A lona é como se fosse seguro. Uma lona de qualidade, né? Às vezes investir num trator bom de Sim, compactação, processo de compactação. numa fiação 2 vezes por dia. Uhum. Então, assim, aí fica... E aí que eu acho que é o ponto, né? Que os técnicos também, eles precisam olhar desse lado. Não adianta a gente querer ir lá naquela pecinha lá, porque ele não vai entender. Mas a partir do momento que olha a dor que eu criei para um produtor desse. Assim, você tem 3 vezes mais dinheiro em silagem e você não está fazendo nada. Né? Às vezes, assim, eu sempre falo, o produtor vai lá, tem um furo na lona, ele olha aquilo ali e fala, furou a lona. Né? Daí ele passa 3 meses lá, furou a lona. Agora, o dia que a bezerra dá diarreia, o que acontece? Não, pelo amor de Deus, vai lá na farmácia lá, pega um antibiótico. Né? Então, assim, nós temos que mudar. Então, assim, o meu objetivo é esse, é mudar um pouco essa visão para a gente começar, porque aí o trabalho do técnico que trabalha com silagem fica muito mais fácil. Interessante. Fazer uma perguntinha. Sua vez Não, tranquilo. Mas assim, Rafael, uma pergunta que eu queria fazer para você. Dentro desse seu método que você criou, a questão dos 3 S's, né? Dentro do processo produtivo da silagem, desde a produção do milho até o fornecimento ao animal, onde você considera que está o maior gargalo aí, considerando a média dos produtores, né? Uhum. O que se faz como prática aí? Olha, eu acho que assim, o gargalo realmente, assim, você vê que os produtores, hoje, eles conseguem produzir lavouras excelentes, né? Eu dar um exemplo, eu tenho um pessoal que eu atendo em Minas Gerais, norte de Minas Gerais, antigamente a gente chegava lá e falava assim, nesse solo aqui nós não conseguimos produzir 20 toneladas por hectare de silagem de milho, né? Assim, hoje em dia está produzindo 45.
Então, quer dizer, evoluiu muito. Então, assim, muito investimento. A parte agrícola, assim, ela evoluiu demais. Então, assim, eu acho que realmente o produtor ele precisa estar um pouco mais focado no processo, em produzir. E, assim, e tem muito produtor que acha assim, ele investe muita energia, porque o processo de ensilar é complicado. Né? Você tem que trazer mais gente para dentro da propriedade, né? Você tem que pagar hora extra. E eu sempre falo isso. Tem gente que, assim, acabou a silagem, a primeira coisa que vão fazer é churrasco, né? Gente, vamos comemorar, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer alguma coisa, porque, assim, dá trabalho. Eu tô devendo uns 3 churrascos pra turma lá, hein? Você comentou comigo isso aí. Não, Eu inclusive sou testemunha, hoje, viu? só fazendo comentário, o pessoal iniciou o corte do silo hoje, então lá, churrasco vai chegar. Viu? Enfim, então, assim, mas o que às vezes ele esquece? O processo de fazer silagem, ele não acaba no dia que eu vedei o silo. O processo, ele acaba o dia que acaba a silagem daquele silo, né? E é por isso que eu entro naquele conceito, que a gente tem que considerar o silo como um indivíduo. Uhum. Da mesma forma que um animal ganha um brinco, o silo precisa ter uma identificação. E é por silo, né? Perfeito. Então, acho que isso é super importante para ele começar a olhar, porque tem gente que acha assim, o silo ali, eu fechei ele, tá bom. Mas não é isso. Você tem que fazer ronda no silo. E você falou um negócio interessante aí, que é a questão da questão da compactação, né? Uhum. Isso é um fator muito importante na produção de silo. Como que o produtor, ele dimensiona o trator na hora da compactação? Então, legal. O peso do trator, ele tem que ser relacionado à quantidade de forragem que chega por hora no silo. Uhum. Né? Então, assim, você tem transportes ali dentro da propriedade e é importante ele saber o que chega por hora no silo, porque às vezes ele fala assim, eu contratei uma máquina que está colhendo 50 toneladas por hora, mas isso não quer dizer que isso chega por hora no silo, porque ele tem quantidade de caminhões diferente, ele tem distâncias diferentes, então isso altera, né? Então, assim, é importante saber o que chega por hora no silo. E qual que é a regra? Se eu tenho 10 toneladas chegando por hora no silo, eu tenho que ter 40% disso em peso de trator. Então, se chega a 10 toneladas por hora de forragem, eu tenho que ter 4 toneladas de trator fazendo essa compactação. E o tempo dessa compactação ela tem que ser igual ou até 20% maior ao tempo que a máquina passa colhendo. Então, assim, se eu trabalho com a minha máquina colhendo 10 horas no dia, o meu trator ele deve compactar pelo menos 10 horas. E qual que é a importância de eu fazer uma compactação muito bem feita? Porque, assim, o processo de conservação, ele é anaeróbico, né? Então, assim, a fermentação, ela se inicia pela ausência de oxigênio. A compactação, ela está expulsando o ar, né? E aí nós temos que lembrar o seguinte, que o silo, ele é constituído basicamente de 3 elementos, assim, que às vezes a gente olha para um silo e fala assim, mas o que tem aqui? Tem silagem. O que é silagem? A gente pode dividir em matéria seca e em água, né? Mas existe mais um terceiro elemento, que é a porosidade. Então, assim, existem poros. Mesma coisa, você colocar um monte de bolinha de gude dentro de um balde, vai ter poros, né? A silagem também, né? E esses poros, eles têm oxigênio, né? Então, assim, a compactação cada vez mais eu estou conseguindo tirar esse ar para que essa fermentação, ela inicie o mais rápido possível. Perfeito. E antes de você puxar uma pergunta aí do pessoal que está acompanhando a gente, nesse processo todo de fermentação, qual que é a importância da inoculação da silagem? Legal. A inoculação, Sidney, ela é a adição de micro-organismos benéficos para que ocorra realmente uma fermentação desejável. Tem muita gente que fala assim, não, Rafael, mas não precisa inocular, porque se eu não inoculo, vai fermentar. E vai fermentar, né? Uhum. Mas eu sempre gosto de fazer uma comparação bem simples e boba, né? Eu falo assim, imagina uma fazenda de leite, os animais 5 horas da manhã indo para a ordenha, né? Então as vacas estão indo lá para a ordenha. Vão imaginando a cena vocês aí. As vacas vão indo lá para a ordenha, chegou na ordenha, o ordenhador chega lá, acopla, né, as teteiras, começa a extrair o leite e esse leite vai para o tanque. Quando a gente imagina esse cenário e tudo mais, qual raça de vaca que a gente pensa geralmente? Holandesa? Diretamente da holandesa, né? Holandesa, né? Uhum. Então, assim, agora assim, imagina uma vaca Angus indo para ordenha. Uhum. Seria totalmente diferente, né? Sim. A forma com que ela ia, a quantidade de leite, porque assim, vaca Angus também dá leite. É só ela parir um bezerro, que ela vai estar em lactação, né?
Mas assim, mas ninguém tira leite de vaca Angus. Mas a hora que eu olho para a espécie de vaca holandesa e de vaca Angus, é Bos Taurus. São da mesma espécie, né? Então assim, eu preciso de um Lactobacillus plantar, eu preciso de um Lactobacillus buchanani, preciso de um Enterococcus faecio para fermentar a minha silagem. Tem no ambiente? Tem. Mas essa bactéria, ela não foi selecionada para produzir um ácido lático ou para produzir um ácido acético. Por isso que tem muita gente que fala assim, então não preciso inocular. A questão é assim, vai fermentar, se você não inocular, vai. Só que daí ele tem que lembrar que eu falei lá no começo aqui, o processo de fazer silagem é um processo de perdas. Quando eu estou colocando um inoculante, eu estou reduzindo perdas. E aqui é só uma historinha para contar para vocês, que eu acho que é interessante, porque assim, ela é bem prática. Um dia eu estava na Colômbia, e lá, assim, eu geralmente, assim, quando eu estou com um cliente, eu gosto de abordar e fazer 3 perguntas para o cliente, sem ele perceber qual é a conclusão que eu quero chegar. Mas a primeira pergunta que eu faço assim, quanto de silagem você produz por ano? E eu estava na Colômbia lá, assim, foi legal porque, assim, é uma história que foi... vocês vão entender. E eu falei assim, quanto que você produz de silagem por ano? Ele falou assim, eu tenho 10 hectares, é um produtor pequeno. Assim, eu tenho 10 hectares aqui, a produtividade nossa é 30 toneladas. Então, assim, ele falou para mim que ele estava produzindo 300 toneladas por ano de silagem. Animais era mantido a pasto. Daí a gente continuou conversando, batendo papo. Daí, assim, eu fiz a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é intencional. Falei assim, por quantos dias você fornece a silagem para os seus animais? Daí ele falou assim, aqui é por 120 dias que a gente fornece. 4 meses. Beleza, guardei o número. E continuamos batendo papo e tal. Chegou até o final, um momento que... Daí eu falei assim, viu? E de mamana caducando aqui, né? Com todos os animais que você tem, o que você precisa por dia de silagem? Daí ele falou assim, eu preciso de 1 tonelada. Daí beleza. Daí eu peguei os 3 números e falei assim, vamos fazer uma conta aqui. Você está produzindo 300 toneladas de silagem, fornecendo essa silagem por 120 dias, 1 tonelada por dia. Você produziu 300, está fornecendo 120. Você tem 180 lá no silo? Eu falei assim, não, a silagem acaba. Ou seja, esse é um exercício para ele entender que ele perde. Tá? Mas assim, mas o inoculante vai gerar perda? Jamais. Né? Mas o inoculante, por exemplo, num caso dele, estava perdendo muito, uma perda elevadíssima, né? Hoje eu considero que uma perda aí, assim, hoje normal, é por volta aí de 20%, 25%. É assim, dá para chegar a 12%, 15%. Mas assim, se esse produtor talvez inoculasse, ele poderia reduzir uns 10% de perdas. E reduzir 10% de perdas, no caso desse produtor, que produzia 300 toneladas, seriam 30 toneladas que ele ia deixar de perder. Ou comida para mais 30 dias. Então, assim, esse é um tipo de comparação que acaba assim, ele entende, né? Fala, pô, verdade, eu estou produzindo 300 toneladas e cadê o resto? Como é que está indo, né? Então, assim, a inoculação, ela vem com o objetivo de reduzir perdas. Tem que tomar cuidado só o seguinte, é que hoje tem muita empresa vendendo bactérias e vendendo os conceitos das bactérias boas, mas a bactéria não é boa. Eu vou dar uma informação para vocês. Hoje eu trabalho numa empresa que produz bactérias para inoculantes, tá? A bactéria que eu estou estudando hoje, ela vai ser lançada no mercado daqui a 10 anos. Então, assim, não é uma bactéria que eu pego hoje aqui e já ponho para vender. E tem muita gente fazendo isso. Falando assim, o Lactobacillus buchanani é uma bactéria boa. Assim, se não passar a mão aqui, dá para selecionar buchanani, né? Eu posso pegar aqui e começar a replicar ele. Então, assim, tem muita gente fazendo isso. Então, é por isso que eu falo que quem hoje vai escolher um inoculante, não esqueça de pedir o trabalho científico que foi gerado, porque, assim, a empresa que gera produto de qualidade, ela tem que ter pesquisa científica e em institutos independentes, né? Não é, por exemplo, a minha empresa produz. Não, que nem, por exemplo, hoje eu sou responsável por contratar pesquisa no mundo inteiro de universidade. Vou lá, faço um contrato com o professor, falo assim, eu tenho esse produto aqui, eu quero que o senhor teste. Quanto que custa? Ele entrega, tem um contrato, ele entrega e faz. Então, assim, acho que esse é um critério importante. E, geralmente, esse tipo de produto não é o mais barato, né?
Então, assim, tem que considerar isso também. Que alguém te falou, né? Vai escolher uma lona? Não vai no mais barato. Exatamente. Tem que fazer uma pesquisa, Você né? tem que considerar o que você tem ali, né, produzindo, né? Ó, que nem falar que tem 420 mil reais debaixo de uma lona ali, você não pode considerar as coisas mais Exato. baratas para você Exatamente. cuidar daquilo, né? É isso aí. Doutor Gustavo, tem uma pergunta ou não? Doutor, temos a outra pergunta do internauta aqui. Acredito que o senhor deve ouvir muito. O senhor tá no céu. Qual a melhor silagem? De milho, milheto, sorgo? Eu sei que para nós técnicos é uma pergunta muito relativa, né? Depende, né? Aquela resposta clássica. Mas assim, explica pra gente as diferenças da silagem de milho, milheto, sorgo, de capim. E depois, só fazendo um adendo, se puder explicar pra gente, entrando na silagem de milho, que tem o Earlage, Top Lage, Snap Lage, por aí vai. Perfeito. Então, assim, eu acho que não existe, não é a questão da melhor silagem, mas hoje existe as melhores condições para você fermentar determinado alimento. Por exemplo, muita gente faz silagem de capim, né? Quem já conheceu silagem de capim na vida, né, já teve a experiência de voltar para casa fedido. Não é né? cheiroso. Não é cheiroso. Uhum. Né? Por quê? Porque eu fiz uma silagem com matéria seca baixa, teve desenvolvimento de clostrídio produziu ácido butírico, cadaverina, putrescina, vários componentes que são com um odor indesejável, e ficou aquele cheiro. Só que esse tipo de bactéria gera muita perda, né? Então, assim, o que o produtor tem que fazer? Dá para fazer silagem de capim? Dá, mas eu preciso elevar a matéria seca, né? Mas como que eu elevo a matéria seca? Fazendo pré-secagem, fazendo adição de algum ingrediente seco, como milho e tudo mais. Rafael, não vai ficar caro? Vai encarecer a silagem, mas esse milho ele vai ser nutriente depois, né? Então, assim, é olhar um pouco qual é o ponto ideal, né? O ponto ideal de corte do capim, a matéria seca realmente é baixa, né? Mas o ponto ideal para conservar não é o mesmo ponto. E aí que entra, a hora que eu entro no conceito do ácido silo, se eu entendo de conservação, eu nunca vou colocar um capim com 25% de matéria seca dentro do meu silo. Alguma estratégia eu vou ter que fazer, né? Para elevar. Até mesmo, por exemplo, se eu sou confinador, tem gente que espera esse capim passar, porque ele só quer fibra. E aí entra, qual é o propósito da minha silagem? É fornecer fibra? É fornecer energia? É ser considerada como um alimento energético? Então, assim, eu acho que tem muita gente, vou dar um exemplo aqui que está né, muita gente pergunta, é uma das coisas que mais me perguntam hoje no Dr. Salles, silagem de capiaçu. Né? Rafael, silagem de capiaçu. Tem muita gente que acha que vai fazer silagem de capim ou de capiaçu e que vai ser uma silagem de milho. Mas nunca isso vai acontecer. Né? Não tem sentido isso. Né? Então, assim, não acreditem em milagres. Né? Eu faço essa pergunta até estendendo, porque a gente tem um problema sério na nossa região, acho que no Brasil inteiro está tendo, problema de cigarrinha. Então, o custo dessa silagem de milho acaba encarecendo um pouco mais. Às vezes não está no orçamento do cliente, mas ele deveria pôr. Às vezes ele quer uma outra alternativa. Né? A alternativa que eu tenho, como trabalho na cooperativa, é a silagem de sorgo. Né? Muito se procura esse ano a silagem de sorgo, por causa de rusticidade, exigência e tudo mais. Né? Sim, isso sim. E aí entra muito a questão do animal que vai consumir. Né? Se eu tiver, por exemplo, uma vaca de leite que produz 40 litros de média, vai ser complicado eu não ter uma silagem de milho. Mas para outras categorias animais, claro, o sorgo é uma alternativa, né? O milheto é uma outra alternativa, né? A silagem de capim também é uma alternativa, mas assim, esse tipo de silagem, dependendo da categoria do animal, por exemplo, eu posso dar silagem de sorgo para uma vaca de leite de 40 litros? Posso. Mas assim, o que vai custar? Vai custar mais ingrediente concentrado, né? Porque para ela manter essa produção, não vai ser só essa silagem. Então, assim, eu tenho que pensar no conceito da dieta total daí, né? E aí, puxando um gancho um pouquinho, Sidney, para o que você perguntou, né, das variações de silagem de milho, né? Hoje, assim, tem um monte de silagem de milho que a gente pode fazer. Tem a silagem de milho normal, que é de planta inteira, que a gente fala, né? Tem a silagem de milho de corte alto, né, que é uma silagem que a gente eleva um pouco o corte. Aí é uma questão para elevar a proporção de grãos, né? Tem o top lage, que eu começo a cortar essa planta na base da espiga, né? Então, assim, eu vou colhendo ela e faço o top lage, né?
E aí começa o processo de eu fazer ela só com a espiga, que aí vem o snap leite, tá? Perfeito. Então, assim, o que é o snap leite? Eu tiro a espiga, moo ela e faço essa silagem só da espiga. É o considerado snap leite. Muita gente fala airlage, tá? O que é airlage? Airlage também é silagem de espiga, tá? Mas o conceito de ear, em inglês, é a espiga sem a palha. E a gente não faz, nós não fazemos aqui no Brasil silagem sem palha, quando eu estou fazendo, né? E aí o correto seria snap leite ou simplesmente silagem de espiga, né? E aí depois nós temos a silagem de grão úmido, né? E nós temos depois também a silagem de grão reidratado, que eu vou adicionar água novamente para que ocorra a fermentação. E sempre quando a gente está fazendo snap leite, milho grão úmido ou milho reidratado, um dos grandes objetivos é a gente elevar a digestibilidade desse amido, tá? Que ali a fermentação promove melhorias ali da digestibilidade do amido. Perfeito. Rafael, uma questão. Qual que é a importância e como o produtor ele pode medir o teor de matéria seca da silagem? Legal. Isso é uma coisa bem simples e pouco feita também na propriedade, né? Mas assim, o teor de matéria seca você consegue fazer com micro-ondas, né? Você consegue fazer com uma air fryer, você consegue fazer com o coaster, que é um aparelho um pouco mais difícil de encontrar, mas ele é muito semelhante a uma air fryer, né? Então assim, na verdade assim, nós precisamos entender o que é matéria seca, né? Matéria seca nada mais é do que a planta, que eu tenho a planta ali, menos a quantidade de água, né? E Perfeito. dentro dessa matéria seca é que existem todos os nutrientes para o animal produzir carne, produzir leite, proteína, fibra, amido, tá tudo dentro da matéria seca, né? E a importância de entender essa matéria seca é justamente isso. Matéria seca adequada para fermentar. Acima de 30% de matéria seca, nós temos aí uma condição boa de fermentar. Uma silagem de milho, a gente vai elevar um pouco aí esse teor de matéria seca para ter um pouco mais de amido. 32 a 38, vai depender muito da máquina, né? E tem silagem, por exemplo, como o grão úmido, nós vamos usar o grão com 65% de matéria seca, né? Só que nunca abaixo de 30%, né? Acho que 30% de matéria seca vamos dizer, é o ponto de partida, e 65% de matéria seca é o limite extremo. Acima de 65% nós vamos ter problema, nós vamos restringir fermentação. E aí vai ter aquecimento, vai ter maiores perdas. Tá? Legal. E como o nosso tempo é curto, a gente teria que fazer E passa rápido, não? Teria que fazer o programa 2, né? Aproveitar Parte que... 2, né? Exatamente. Falei Mas pra vocês. antes da gente encerrar, tem mais uma pergunta aqui. Quais dicas que você gostaria de destacar para o produtor que vai fazer a sua ensilagem aí? Não, legal. Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto é ele se convencer que o silo dele é uma outra coisa que ele pensava do que era, né? Então, assim, ele precisa, assim, valorizar aquele silo. Eu sempre falo, eu tive experiência com clientes que depois que a gente começou a aplicar esse tipo de conceito, teve cliente que começou a gramar o silo, entre um silo e outro, plantar grama, sabe? Ir lá, cortar, deixar coisa bonita. Porque, poxa, ele falou, ó, aqui é um lugar que é merecedor. Então, acho que, assim, esse é o primeiro ponto. A partir do dia que ele entender que ele, né, precisa mudar o conceito, vai ter muita coisa importante. E aí é planejar, né? Fazer um planejamento, ele ter a consciência que ele vai fazer silagem, poxa, põe na agenda, né? Anota os problemas que ele teve esse ano, né? Quanta coisa que eu deixei passar. Faltou lona, pô, será que eu não poderia ter visto lona há um mês atrás? Então, assim, com todos os erros que ele já teve esse ano, que provavelmente muita gente já fez silagem aqui na região, né? Ou talvez agora tem gente que vai fazer safrinha, né? Mas assim, escreve. Eu sempre falo assim, ó, faz um diário de bordo do seu silo, anota ali, né? Não tem as menininhas lá que fazem um diário? Minha filha agora começou com essa ideia de fazer diário. Então assim, faz um diário do silo, né? O ano que vem volta lá, porque assim, eu não lembro o que eu almocei semana passada. Se perguntar o que você almoçou terça-feira passada, não sei, né? Então assim, imagina um produtor que tem lavoura para cuidar, funcionário, família, né, boi tem que vender, tem que comprar, é muita coisa, né? Então assim, anota, né? E aí assim, eu acho que com base nas dores que ele teve, porque ele sabe as dores que ele teve, né? E as coisas vai deixando passar, mas aí ele consegue se planejar, né? E aí eu acho que uma das coisas que seria mais importante dentro
dentro do contexto, é o produtor preparar uma pessoa que seja responsável pelo silo. Ele precisa ter um responsável. Do mesmo jeito que ele tem o responsável pela bezerra, que tenha o responsável pelo silo. Pode ser até o responsável pela bezerra. Não sei, às vezes ele pode ter um horário vago lá. Mas isso vai fazer todo sentido depois para ele. Mas para isso é legal destacar, que você pode falar um pouco mais também, que existe o silagem na prática, né? Exato. Como é que seria? Não, legal. O curso Silagem na Prática é um curso que eu criei, assim, eu tinha muita vontade de fazer esse curso. E na minha transição da Delaval para Lallemand, eu gravei esse curso. É um curso aí ele tem por volta aí de 15 horas de curso. Hoje são mais de 600 alunos que eu tenho dentro do curso, que isso para mim é legal. E eu tenho desde professor até produtor dentro desse curso. E o conceito na prática, ele vem mesmo para ser na prática. É um curso que sempre o feedback é muito bom, porque o que eu ensino dentro do silagem na prática? É o que ele tem que fazer no dia a dia da confecção de silagem. E é coisa simples, sabe? Continha de matéria seca. Vamos lá no passo a passo. Eu preciso elevar o teor de matéria seca na silagem de capim. Qual é a conta que eu faço? Eu preciso dimensionar um silo. Como é que eu faço? Né? Daí, assim, eu criei planilhas, e aí eu explico um pouco o conceito teórico, mas daí a gente aplica na prática isso, assim, por que isso é importante? Por que eu falei que clostridia negativa? A gente vê perdas, daí a gente entra, como que a gente resolve isso, né? Então, a ideia do silagem na prática é ver isso, assim, o que eu aprendi ao longo desse tempo que eu estou no campo, de uma forma simples para qualquer pessoa hoje que fizer esse curso aí, ele vai conseguir entender, não vai ter nenhum nível de dificuldade. Legal. E se você nos permite, né, a gente vai estar colocando aqui o link do curso, né, do Silagem na Prática. Vale muito a pena para quem quer entrar nessa... Não digo entrar nessa atividade, né? Que quiser aperfeiçoar essa atividade que é recorrente dentro das fazendas de pecuária de leite, de corte e tudo mais. Moçada. Né? Conhecimento nunca é demais, gente. Conhecimento nunca é demais. É isso aí. E pra gente encerrar, Rafael, foi um grande prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo, ter dado essa aula pra gente, pra quem tá nos acompanhando. Então foi, mais uma vez, né? Uma baita de uma aula que a gente teve aqui, né? Uma baita de uma aula. E quem quiser também acompanhar o Instagram, né? É verdade. Que sai o minuto da silagem, né? Então, @Arroba Dr. Silage. Aí, ó. Tá em casa. A gente deixa o link também lá. É isso aí. Entra lá, vai acompanhar histórias de um silo, né? Que pra mim foi, já falei no começo, pra mim foi um negócio muito importante. O legal da mensagem motivacional é quando ela chega naquele momento que você quer ouvir. Exato, né? E é aí que faz toda a diferença, né? Exato. Mas é isso, Rafael. Muito obrigado por ter participado com a gente do Ruralmente Podcast. Eu que agradeço, Sidney, José e Gustavo aí, mais uma vez, parabenizo vocês por essa iniciativa aí, muito bom. Fiquei feliz de estar aqui. Podem contar comigo sempre e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. É isso aí. E vamos aproveitar para mandar um abraço pro nosso amigo Rafael Meneghini, que é um grande parceiro. Ele que é entusiasta aí de silagem, falou bastante, né? Sim, com certeza. Nosso Vocês sabem, professor. mas ele tem, sabe o apelido dele? Qual que é? Harry Potter. Harry Potter. Harry Ele tem Potter. mais, viu? Ele tem Tem mais mais. apelido. Depois eu vou te contar, falar pra ele. Eu vou contar os apelidos aqui. Eu não vou conseguir. Não, Rafael Deixa Meneghini passar. foi um grande professor nosso, ainda é um grande professor, tá em Minas agora. Então, Legal. Rafa, um abraço e obrigado abraço. por todo o ensinamento. Feito, moçada. E pra gente encerrar, vamos falar dos nossos patrocinadores? Tem que agradecer os parceiros, né? É isso aí, vamos começar falando mais uma vez do pessoal da Nutri Rações, Carlão, Marquinho e toda a equipe. Muito obrigado por vocês terem se tornado o patrocinador oficial do Ruralmente Podcast. E aproveitar para agradecer também o nosso amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. Essa é... Pode levar motor diesel pro homem lá que Ele lá resolve. manja, hein? Não, lá ele resolve. E agradecer também ao pessoal da Rádio Interativa. Muito obrigado pela oportunidade. É de grande valia, de grande importância para nós, profissionais do agro, ter uma rádio tão grande como essa, como nossa parceira, e tá divulgando nossos trabalhos aí nos honorários dela aí, né? E agradecer o Deivão, né? Nosso Sim, diretor. Opa, esse é o cara. Eu vou deixar você com um agradecimento especial. Aí, ó. Eu quero muito agradecer a minha esposa, que é a nossa diretora de marketing aí, que é a Ana Paula, Ana Peleissone. Ela fazendo aí um trabalho excepcional aí Nossa, nas excelente. nossas redes sociais aí, vocês estão acompanhando. Quem não acompanha, segue lá, não esquece.
Segue lá, tem os nossos episódios no Spotify, no YouTube. Um agradecimento também especial a Maju Beleissone, nossa embaixadora Um abraço, oficial do Maju. Ruralmente. Um abraço pra ela aí, que tá acompanhando a gente. Com certeza aí tá gostando aí dos conteúdos e tá junto com a gente aí nessa empresa. causa que a gente tá defendendo isso aí. o agro, né? Maravilha. Então, moçada, obrigado mais uma Obrigado, vez. Obrigado, Rafa. Valeu, obrigado, Valeu. pessoal. Só para dar mais uma agradada no patrocinador nosso aqui, ó, Nutri Rações. E hoje eu vim aqui Opa, Olha. veio uniformizado. uniformizado. E só deixando para vocês aí que tá vindo novidade junto com a Nutri. Além de ser patrocinador nosso, a gente vai trazer muito conteúdo bacana, Exatamente. muita informação técnica, então tá vindo aí. Feito, moçada? Feito. Então Feito. até a próxima. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast. A gente se vê. Até mais. Valeu, pessoal.